Um milionário a humilhou em público dizendo: "Você pode continuar bonita, mas bem longe de mim." Ela não chorou. O que ela fez depois o deixou completamente arrasado. De onde você está assistindo? Se quer saber como essa mulher se tornou o pesadelo dele, se inscreva no canal e deixe aquele like. O salão de festas resplandecia sob os lustres de cristal quando Tadeu a dispensou com um olhar gélido e palavras que cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Você pode continuar bonita, mas bem longe de mim. Seus olhos escuros como as noites do recôncavo baiano que ela tanto amava, não demonstraram piedade alguma. Ao redor, os convidados do evento beneficente fingiam não ter escutado, mas os cochichos já começavam a se espalhar como fogo em palha seca. Maiara sentiu que suas pernas tremiam sob o vestido de seda azul marinho que havia escolhido com tanto cuidado, mas manteve a postura ereta. Naquele momento, algo dentro dela não se quebrou. Se transformou. Às vezes a humilhação não é o fim, mas o inesperado começo de algo extraordinário. Pensou enquanto atravessava o salão com o queixo erguido, consciente de cada olhar cravado em suas costas. Tadeu era conhecido em toda Salvador como o homem que transformava tudo em ouro. Aos 42 anos comandava um império de investimentos imobiliários que se estendia por 3 regiões do país. Sua arrogância era tão famosa quanto sua fortuna, e colecionava conquistas como quem coleciona obras de arte, com um distanciamento calculado e posse temporária. Ela havia sido apenas mais uma em sua galeria particular, ou assim ele pensava. Durante 6 meses, ele a cortejou com jantares em restaurantes onde os garçons memorizavam seu vinho preferido, presentes embrulhados em papel italiano importado e promessas sussurradas contra seus cabelos enquanto caminhavam pela praia do Porto da Barra ao entardecer, quando o céu ficava rosa e laranja como uma tela de Caribé. Mas ela cometeu o erro imperdoável, apaixonou-se de verdade. E pior ainda, começou a fazer perguntas sobre o futuro, a imaginar em voz alta como seria acordar todos os dias ao lado dele, a sugerir que talvez pudessem construir algo mais permanente. Naquela noite, depois da humilhação pública, Maiara não chorou. Sentou-se na varanda de seu pequeno apartamento no Rio Vermelho, com vista para os telhados coloridos da cidade, os pés descalços apoiados na grade de ferro forjado, e observou as luzes de Salvador piscarem como estrelas terrestres. O ar transportava o aroma de jasmim das flores que tanto amava, misturado com o cheiro de dendê das cozinhas vizinhas preparando o jantar. Tomou uma decisão que mudaria tudo. Não iria implorar, não iria definhar, não iria se tornar mais uma história triste que as pessoas comentariam com pena nos bares de Acarajé. Iria se tornar inesquecível. O despertador tocou às 6:30 da manhã, como sempre. Maiara abriu os olhos, a luz tímida do amanhecer baiano filtrando-se pelas cortinas de algodão. Por um momento, como cada manhã desde havia uma semana, sua mente reproduziu a cena do evento. Os olhos frios de Tadeu, as risadinhas abafadas, a sensação de que o chão se abria sob seus pés. Respirou profundamente, obrigando-se a levantar. Hoje não, murmurou para si mesma. Hoje começa outra história. Tomou banho deixando que a água quente levasse os restos de lágrimas noturnas que já não admitia ter derramado. Enquanto se vestia, seu olhar parou no folheto sobre o criado mudo. Programa de Administração de Empresas, Universidade Federal da Bahia. Ela o havia pegado meses atrás, contemplado com curiosidade e depois o deixado esquecido sob uma pilha de revistas e contas. Nessa manhã, o colocou em sua bolsa. A boutique onde trabalhava ficava em uma daquelas ruelas estreitas do Pelourinho, onde a história se respirava em cada pedra. O prédio, com sua fachada de um amarelo desbotado e sacadas de ferro forjado cobertas de samambaias, tinha mais de 200 anos. Dentro, o contraste era absoluto. Designs contemporâneos pendurados em araras minimalistas, sob luzes estrategicamente posicionadas. Chega cedo, observou Dulce, a proprietária, uma mulher de 70 e poucos anos com mais energia que muitas jovens de 21, intuição quase sobrenatural para os negócios. Seus olhos, da cor de azeitonas maduras, examinaram Maiara com atenção. Está tudo bem, menina? Estou
Diferente, respondeu Maiara, surpreendendo a si mesma com a honestidade de sua resposta. Dulce assentiu, como se aquilo fosse exatamente o que esperava ouvir. Diferente pode ser bom. Muito bom. Então, sem mais preâmbulos, acrescentou: preciso que você reorganize o depósito hoje. A nova coleção chegará na próxima semana e não temos espaço nem para um alfinete. O depósito era um caos organizado que só Dulce compreendia completamente. Caixas empilhadas até o teto, araras móveis encostadas contra as paredes, manequins desmembrados esperando sua próxima exibição. Maiara mergulhou na tarefa com uma concentração quase feroz, agradecendo o trabalho físico que mantinha sua mente ocupada. Foi ali, entre a poeira e os restos de etiquetas, onde encontrou a caixa. Era antiga, de madeira escura com dobradiças de latão oxidado, empurrada para o fundo de uma prateleira alta. A curiosidade pôde mais que a prudência, e ela a abriu. Dentro havia designs, dezenas deles, desenhados à mão em papel amarelado. Vestidos, blusas, conjuntos que pareciam saídos de outra época, mas com um ar estranhamente moderno. No canto de cada ilustração, uma pequena assinatura: D.M. Vejo que encontrou meus pecados de juventude, disse Dulce da porta, assustando-a. Não havia raiva em sua voz, mas uma espécie de nostalgia resignada. São magníficos, murmurou Maiara, passando os dedos sobre um design particularmente ousado para sua época. Por que nunca os mencionou? Dulce se aproximou pegando um dos desenhos. Seus dedos, nodosos pela artrite, acariciaram o papel com a ternura que outros reservam para as fotografias de seus filhos. Por que, querida, pertencem a outra vida, a uma menina que acreditava que podia conquistar o mundo da moda a partir de uma pequena cidade brasileira, numa época em que as mulheres deviam se contentar com menos. Seu sorriso revelava uma mistura de orgulho e pesar. Mas a vida teve outros planos. Meu pai adoeceu, depois conheci Arnaldo, vieram os filhos, e estes desenhos ficaram em sonhos. Maiara olhou os desenhos e depois a mulher à sua frente, repentinamente consciente de quanto havia por trás daquela fachada de comerciante pragmática. Você se arrepende? Perguntou em um sussurro. De não ter tentado? Todos os dias. Dulce fechou a caixa com decisão. Por isso abri esta boutique. Não é o mesmo que criar, mas pelo menos estou perto do que amo. Então, olhando diretamente para Maiara, acrescentou: não cometa meu erro, menina. O pior arrependimento é o que vem de não ter se atrevido. Nessa tarde, depois de fechar a loja, Maiara caminhou até a Universidade Federal da Bahia e se inscreveu no programa noturno de administração de empresas. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina exaustiva que, paradoxalmente, a enchia de energia. Trabalhava na boutique durante o dia, estudava à noite e, nos raros momentos livres, devorava livros sobre marketing, tendências de moda e estratégias de negócios. A primeira vez que se deparou com uma foto de Tadeu nas redes sociais, sorridente, com uma modelo gaúcha nos braços na inauguração de seu novo complexo residencial de luxo, sentiu uma pontada dolorosa no peito. Não por ciúmes, percebeu depois, mas pela compreensão do quanto havia significado pouco para ele. Fechou o aplicativo e, em vez de se afundar na autopiedade, abriu seu livro de contabilidade e se mergulhou no estudo até que os números e fórmulas apagassem qualquer outro pensamento. Você está mudando, comentou Iracema, sua colega de trabalho, uma manhã enquanto preparavam a loja para abrir. Há algo diferente em você, como se você tivesse, não sei, despertado. Maiara sorriu, ajeitando um vestido cor esmeralda no manequim principal. Talvez seja isso exatamente. Estou despertando. O que não disse a Iracema foi que cada noite, depois de terminar seus estudos, pegava um caderno e desenhava. Não eram grandes obras de arte, mas esboços rápidos de roupas que imaginava, inspiradas nas mulheres que via todos os dias na boutique. Mulheres reais, com corpos reais e vidas complicadas, que mereciam roupas que as fizessem sentir poderosas e bonitas ao mesmo tempo. Foi durante um desses momentos, com o caderno aberto sobre a mesa de sua cozinha e um chá de camomila esfriando ao seu lado, quando tocou seu telefone.
O nome na tela a paralisou. Tadeu. Seu primeiro instinto foi ignorar a ligação, mas uma curiosidade mórbida a fez atender. Maiara? Sua voz soava igual, aquele tom seguro com um leve sotaque carioca que uma vez lhe parecera tão cativante. Me alegro que tenha atendido. Queria saber como você está. Depois de 2 meses, a frieza em sua própria voz a surpreendeu. Estou bem, obrigada. Muito ocupada, na verdade. Um silêncio incômodo se instalou na linha antes que ele voltasse a falar. Tenho pensado em você, em nós. Talvez tenha sido precipitado em minhas conclusões. Maiara olhou para seu caderno de esboços, as linhas e formas que representavam seus novos sonhos. Não existe nós, Tadeu. Você deixou isso bem claro naquela noite. As pessoas cometem erros, insistiu ele. Gostaria de ver você explicar pessoalmente. Jantaria comigo amanhã? No Amado, como antes. O Amado, o restaurante exclusivo à beira-mar, onde ele a havia levado em seu segundo encontro. Onde havia provado pela primeira vez o robalo em crosta de sal que custava mais que seu salário de um dia. Onde ele havia segurado sua mão por cima da mesa e dito que ela era a mulher mais fascinante que havia conhecido em anos. Não posso, respondeu ela, surpresa com o pouco que lhe custou dizer essas palavras. Tenho aula amanhã e prova na semana que vem. Aula? A confusão em sua voz era palpável. Que tipo de aula? Estou estudando administração de empresas, na universidade. Outra pausa, mais longa desta vez. Não sabia que você estava interessada em negócios. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Tadeu. Nunca perguntou. Quando desligou alguns minutos depois, recusando educadamente seu convite para outro dia, sentiu uma mistura estranha de emoções. Não era vitória nem vingança o que sentia, mas algo mais sutil, o primeiro vislumbre de liberdade. A tarde era sufocante, típica do verão soteropolitano. O calor parecia derreter o asfalto, e a cidade se movia em câmera lenta, como se até o tempo tivesse decidido tirar uma soneca. Na boutique, o ar-condicionado lutava valentemente contra as ondas de calor que entravam cada vez que a porta se abria. Última cliente do dia, murmurou Iracema com alívio quando o sininho da porta anunciou uma entrada às 7:05. É sua vez. Maiara levantou o olhar dos inventários que estava revisando e se encontrou diante de uma mulher alta e magra, próxima aos 50, com um corte de cabelo pixie perfeitamente estilizado e óculos de armação vermelha que gritavam designer brasileiro. Boa tarde, cumprimentou Maiara com seu sorriso profissional. Em que posso ajudá-la? A mulher a observou com uma intensidade quase incômoda antes de responder. Procuro algo para uma apresentação corporativa. Algo que diga, me levem a sério, mas sem parecer um uniforme de aeromoça. Havia algo em seu tom, uma mistura de autoridade e humor seco, que imediatamente conectou com Maiara. Acho que tenho exatamente o que você procura. Posso? Durante a meia hora seguinte, Maiara selecionou várias peças combinando-as de formas que Dulce nunca havia tentado na loja. Uma calça fluida cor carvão com uma blusa de seda em tom coral suave. Uma saia lápis azul marinho com uma camisa estruturada branca e um cinto fino que definia a cintura sem resultar óbvio. Um vestido simples em verde garrafa que, à primeira vista, parecia conservador até que se notassem os detalhes. O corte assimétrico do decote, a sutil prega no quadril que criava uma silhueta inesperada. A mulher experimentou tudo, saindo do provador a cada vez para que Maiara desse sua opinião. A cada conjunto, a expressão da cliente se tornava mais interessada. Você tem um olhar excepcional, comentou enquanto experimentava o último vestido. A maioria das vendedoras simplesmente me traz o mais caro ou o que está no manequim principal. Não se trata de vender qualquer coisa, respondeu Maiara, ajustando ligeiramente o decote do vestido. Trata-se de encontrar o que realmente funciona para você, para seu corpo e para o que você precisa transmitir. A mulher se olhou no espelho uma última vez, girando para se ver de todos os ângulos. Levo os 3 conjuntos, decidiu, e gostaria de falar com a dona da loja. Dona Dulce não está hoje. Posso dar seu número ou... Não, interrompeu a mulher. Quero falar com você. Sou Débora Machado
diretora de compras para as lojas Riachuelo na região Nordeste. Estendeu um cartão de visita com o logotipo das lojas de departamento mais prestigiadas do Brasil. Estamos procurando talentos emergentes para nossa nova iniciativa de estilistas locais. Seu olhar para a moda e sua forma de entender o que as mulheres realmente precisam é exatamente o que busco. Maiara olhou o cartão, depois para Débora, sentindo que o chão sob seus pés se transformava em areia movediça. Eu não sou estilista, só trabalho aqui. Débora levantou uma sobrancelha perfeitamente depilada. Tem certeza? Porque isso, apontou para o conjunto que vestia, não é simplesmente trabalhar aqui. É visão. Antes que Maiara pudesse responder, Débora continuou. Tenho uma proposta para você. Estamos organizando um concurso para jovens talentos no próximo mês. O vencedor obterá financiamento para desenvolver uma pequena coleção que será vendida em nossas lojas. Sem compromissos, apenas uma oportunidade. Entregou-lhe um folheto. Pense nisso. Naquela noite, sentada em sua varanda com o folheto em uma mão e uma taça de vinho branco na outra, Maiara se permitiu, pela primeira vez em meses, sonhar com um futuro diferente do que havia imaginado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dulce. Iracema me contou sobre sua visitante de hoje. Disse sem preâmbulos. Débora Machado não perde tempo com qualquer um. Deve ter visto algo especial em você. Foi um mal-entendido, respondeu Maiara. Ela pensou que eu era estilista. E você não é? Esses esboços que você faz todas as noites, o que são então? Maiara ficou sem palavras. Como você sabe... Menina, tenho 74 anos e passei toda a minha vida observando pessoas. As manchas de lápis em seus dedos, a forma como você olha as peças analisando costuras e cortes, a quantidade de revistas de moda que desaparecem do balcão e reaparecem no dia seguinte com as quinas dobradas. Não precisa ser detetive. São só rabiscos, Dulce, fantasias. As fantasias são o que move o mundo, querida. Houve uma pausa na linha, antes que Dulce acrescentasse. Tenho uma proposta para você, diferente da de Débora. Quero que seja minha sócia na boutique. O vinho parou a meio caminho dos lábios de Maiara. O quê? Estou cansada, Maiara. Meus ossos protestam cada manhã e minha visão já não é o que era. Venho procurando alguém que entendesse o que construía aqui, alguém com paixão e visão. E então você chegou com seu coração partido e sua determinação ardente. Mas não tenho dinheiro para investir, nem experiência suficiente. Dinheiro se encontra, experiência se ganha. O que não se pode comprar nem ensinar é esse fogo que vejo em seus olhos. Outra pausa. Pense nisso. E enquanto isso, participe desse concurso. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. O auditório da Universidade zumbia, com o nervosismo das provas finais. Maiara revisava suas anotações uma última vez, tentando manter sob controle tanto a ansiedade pelo exame quanto os pensamentos sobre as duas propostas que haviam colocado sua vida em uma encruzilhada. A oferta de Dulce, o concurso das lojas Riachuelo, caminhos diferentes para futuros que ela nem sequer havia sonhado 6 meses atrás. Guardem tudo exceto as canetas, anunciou o professor distribuindo as provas. Vocês têm 2 horas. As questões eram desafiadoras, mas justas. Maiara mergulhou nelas, agradecida pelo alívio temporário de seus dilemas pessoais. 2 horas depois, ao entregar sua prova, sentia a satisfação de ter feito o melhor possível. Vamos comemorar com umas cervejas? Propôs Janaína, uma colega de classe com quem havia desenvolvido uma amizade baseada em estudo intensivo e cafeína excessiva. Não posso, respondeu Maiara. Tenho um compromisso importante. O compromisso era com ela mesma. Havia reservado a tarde para tomar uma decisão, com seu caderno de esboços, amostras de tecidos que havia coletado discretamente durante meses e uma determinação que crescia a cada batida do coração, dirigiu-se à praia do Porto da Barra. O Atlântico estava calmo naquele dia, um espelho turquesa que refletia um céu sem nuvens. Encontrou um lugar tranquilo longe dos turistas, tirou as sandálias e deixou que a areia quente acariciasse seus pés enquanto estendia seus materiais à sua frente. Durante horas, desenhou, riscou, voltou a desenhar.
Uma coleção começava a tomar forma, inspirada na cidade que amava. Vestidos fluidos como as ondas do mar baiano. Blusas estruturadas que evocavam a arquitetura colonial do Pelourinho. Calças com linhas limpas que lembravam os tabuleiros das baianas estendendo-se pela orla. Estava tão absorta em seu trabalho que não notou a figura que se aproximava, até que uma sombra caiu sobre seu caderno. Impressionante! Levantou o olhar, sobressaltada, e se encontrou com o último rosto que esperava ver. Tadeu. Vestia roupas casuais, uma calça de linho bege e uma camisa azul clara com as mangas dobradas. Mas mesmo assim, emanava aquele ar de autoridade e privilégio que sempre o havia acompanhado. "O que você faz aqui?" perguntou Maiara instintivamente, cobrindo seus esboços com a mão. "Venho aqui para pensar às vezes", respondeu ele, sentando-se na areia ao seu lado, sem esperar convite. "A ironia de encontrar você deve ser o destino. Ou simplesmente estatística. É a praia mais popular da cidade." Um leve sorriso curvou seus lábios. "Você continua direta. Isso sempre me agradou em você." Olhou para os esboços que ela não havia conseguido cobrir completamente. "Não sabia que você desenhava. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim." A frase começava a se tornar seu mantra pessoal quando se tratava dele. "Eu gostaria de aprender", disse ele com uma suavidade incomum em sua voz. "Senti sua falta, Maiara, mais do que achei possível." O coração de Maiara deu um salto traiçoeiro, mas sua mente permaneceu clara. "O que aconteceu com a modelo gaúcha?" "História antiga", respondeu com um gesto desdenhoso. "Um erro. Como foi deixar você ir?" Houve um tempo em que estas palavras teriam significado tudo para ela. Agora soavam ocas, como um diálogo ensaiado de uma peça medíocre. "Estou preparando uma coleção para um concurso", disse, mudando deliberadamente de assunto. "O vencedor terá a oportunidade de vender seus designs nas lojas Riachuelo." "Sério?" Seu tom mudou, tornando-se mais profissional, mais interessado. "Isso é fascinante. Sabe, tenho contatos na indústria da moda. Poderia ajudá-la a fazer algumas ligações." "Por que você faria isso?" "Porque acredito em você. E porque gostaria de fazer parte da sua vida novamente, nos termos que você decidir." O velho impulso de acreditar nele, de aceitar sua ajuda e talvez algo mais, surgiu como um fantasma do passado. Mas agora Maiara podia vê-lo pelo que era. Não amor, mas possessão. Não apoio, mas controle. "Agradeço a oferta", disse finalmente, recolhendo seus materiais. "Mas vou fazer isso por mim mesma." Sempre foi assim, mesmo quando estávamos juntos. Levantou-se sacudindo a areia da roupa. "Adeus, Tadeu. Desejo o melhor para você." Enquanto se afastava, sentiu seu olhar cravado em suas costas, mas pela primeira vez não se importou com o que ele pensava. Tinha decisões a tomar e um futuro a construir. Naquela noite ligou para Dulce. "Aceito sua oferta de sociedade", disse-lhe, "mas com uma condição. Quero que a boutique também venda designs originais." "Meus designs." Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividade frenética. Durante o dia, Maiara aprendia todos os aspectos do negócio sob a tutela de Dulce. Desde contabilidade até negociação com fornecedores, desde visual merchandising até gestão de pessoal. À noite trabalhava em sua coleção para o concurso das lojas Riachuelo, que também serviria como ponto de partida para a nova direção da boutique. Sacrificou horas de sono, saídas com amigos e qualquer aparência de vida social. Seu apartamento se transformou em um improvisado ateliê, com tecidos, moldes e amostras ocupando cada superfície disponível. Até contratou uma costureira local, Clotilde, uma senhora que havia trabalhado para algumas das melhores casas de moda em São Paulo antes de se aposentar em Salvador, para que lhe ensinasse os segredos da confecção que não podia aprender em livros ou vídeos online. "Você tem boas mãos", disse-lhe Clotilde uma tarde, observando-a ajustar meticulosamente uma bainha. Pacientes, mãos apressadas nunca criam beleza duradoura. Maiara absorvia estas lições como uma esponja, valorizando cada conselho, cada truque do ofício. Tinha consciência de que estava tentando fazer em meses o que outros aprendiam em anos, mas a urgência que sentia não deixava espaço para dúvidas
ou segundos pensamentos. Numa manhã particularmente agitada, enquanto reorganizavam a boutique para abrir espaço para uma pequena sessão dedicada aos designs originais, Iracema deixou cair uma notícia como uma bomba. "Você viu isso?" perguntou, mostrando-lhe seu telefone. Na tela, um artigo da seção de negócios do jornal à tarde anunciava a última aquisição de Tadeu, uma rede de boutiques de luxo com sedes em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. "Parece que seu ex quer entrar no mundo da moda", comentou Iracema, observando a reação de Maiara com curiosidade. Coincidência? Não era, claro. Nada com Tadeu era coincidência. Cada movimento fazia parte de alguma estratégia maior. A questão era, o que ele estava planejando agora? Não teve que esperar muito para descobrir. Naquela mesma tarde, recebeu uma mensagem de texto. "Gostaria de falar com você sobre uma oportunidade profissional. Jantar amanhã?" T respondeu com um simples e educado. "Muito ocupada com o lançamento da nova direção da boutique. Talvez em outra ocasião." Sua resposta chegou quase instantaneamente. "Interessante. Justamente sobre isso queria falar com você. Você se surpreenderia com o que posso oferecer." Maiara guardou o telefone sem responder. Qualquer coisa que Tadeu pudesse lhe oferecer viria com amarras invisíveis, mas inquebráveis. Havia aprendido essa lição da maneira mais dura. O dia do concurso chegou rápido demais. A apresentação aconteceria no auditório das lojas Riachuelo, do Shopping Barra, diante de um júri composto por compradores, críticos de moda e personalidades da indústria. Maiara mal havia dormido na noite anterior, revisando mentalmente sua apresentação, certificando-se de que cada peça estivesse perfeita, cada costura impecável. Havia escolhido 5 conjuntos para representar sua visão. Peças versáteis, elegantes mas confortáveis, desenhadas para mulheres reais com vidas ocupadas, que não queriam sacrificar nem estilo, nem funcionalidade. "Você está pálida como um fantasma", observou Dulce, enquanto a ajudava a carregar as araras móveis na pequena van que haviam alugado. "Coma algo antes de ir ou vai desmaiar na frente de todo o júri." "Não consigo", murmurou Maiara. "Meu estômago está em nós." "Pois desfaça esses nós, menina, hoje não é dia para fraquezas." Ao chegar ao shopping, a visão dos outros participantes com suas coleções só intensificou seu nervosismo. Havia estilistas com formação acadêmica, outros com anos de experiência em grandes marcas, alguns até com pequenas equipes de assistentes que os ajudavam a preparar suas apresentações. E depois estava ela, uma ex-vendedora autodidata com uma coleção criada nas horas roubadas ao sono. "Participante número 12, Maiara Vidal", chamou uma voz através do sistema de som. "Por favor, prepare sua apresentação. Será a próxima." Com mãos trêmulas, mas determinação férrea, Maiara conduziu suas 5 modelos, amigas que haviam se oferecido como voluntárias, para a área de preparação. "Lembrem", disse-lhes enquanto fazia os últimos ajustes, "não se trata apenas das roupas. Trata-se de como elas fazem vocês se sentirem. Andem com confiança, como se o mundo lhes pertencesse." E então, antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, estava de pé diante do júri, apresentando sua coleção Salvador em feminino. "Minha inspiração vem das mulheres que vejo todos os dias", começou surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. "Profissionais, mães, estudantes, artistas, mulheres que não têm tempo para se preocupar se sua roupa funciona, mas que merecem se sentir poderosas e belas em cada momento de suas vidas." À medida que suas modelos desfilavam, Maiara explicava cada escolha de design, cada decisão sobre tecidos e cortes. Falou do azul profundo inspirado no Atlântico ao entardecer, do laranja vibrante que evocava as frutas tropicais baianas, das silhuetas fluidas que lembravam as velas dos saveiros na Baía de Todos os Santos. E enquanto falava, ocorreu algo inesperado. Seu nervosismo se transformou em paixão. Já não estava recitando um discurso ensaiado, mas compartilhando uma visão na qual acreditava com todo o seu coração. Quando terminou e suas modelos deram uma última volta diante do júri, houve um momento de silêncio que pareceu se estender eternamente. E então, algo ainda mais inesperado. Aplausos, não só do júri,
mas do público que havia se reunido ao redor da área de apresentação. Obrigada, senhorita Vidal, disse a presidente do júri, Débora Machado, com uma expressão indecifrável. Anunciaremos os resultados em 1 hora. Essa hora foi a mais longa de sua vida. Maiara a passou em um canto tranquilo da praça de alimentação do shopping, incapaz de comer ou beber, revisando mentalmente cada segundo de sua apresentação, cada reação que havia observado. Quando finalmente retornou ao auditório para os resultados, surpreendeu-se ao ver Tadeu entre o público, impecavelmente vestido com um terno azul marinho, que provavelmente custava mais que todos os seus materiais combinados. Ele lhe dirigiu um sorriso confiante, como se compartilhassem um segredo. Após uma deliberação muito acirrada, anunciou Débora, o júri decidiu outorgar o primeiro prêmio da iniciativa Jovens Estilistas a... 1 batida, 2, 3. Maiara Vidal por sua coleção Salvador em feminino. O mundo parou. Depois explodiu em aplausos. Entre a névoa de felicidade e comoção, Maiara avançou até o pódio para receber seu prêmio. Enquanto apertava a mão de Débora, captou pelo canto do olho a expressão de Tadeu. Não era de celebração nem de orgulho, mas de cálculo, como se acabasse de confirmar algo que já suspeitava. Um calafrio percorreu suas costas. Esta vitória, tão doce, poderia trazer consigo novos desafios que nem sequer havia imaginado. O sucesso, Maiara descobriria logo, era um ímã para oportunistas e predadores. A semana seguinte à sua vitória no concurso trouxe não apenas a emoção de ver sua coleção em produção para as lojas Riachuelo, mas também uma avalanche de atenção inesperada. Jornalistas de revistas locais solicitavam entrevistas, blogueiros de moda queriam colaborações. Investidores potenciais apareciam com ofertas tentadoras. Era esmagador e, de certo modo, assustador. Não confie em ninguém que não conhecia antes de ganhar, advertiu-lhe Dulce, enquanto revisavam juntas os termos do contrato com as lojas Riachuelo. O sucesso atrai moscas, e nem todas vêm pelo mel. Maiara seguiu seu conselho, mantendo-se cautelosamente otimista, mas reservada com as novas oportunidades. Concentrou suas energias em 2 frentes: supervisionar a produção de sua coleção para as lojas de departamento e preparar o relançamento da boutique, que agora se chamaria Renascimento, um nome que ressoava tanto com a história artística de Salvador quanto com sua própria transformação pessoal. Foi durante o planejamento do evento de relançamento quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhorita Vidal. É Osvaldo Mendonça, diretor de expansão do Grupo Investimentos Atlântico. A voz do outro lado soava profissional, quase clínica. Gostaria de discutir uma proposta de negócio com você. Seria possível nos reunirmos amanhã? Algo naquele nome lhe pareceu familiar, mas não conseguia situá-lo exatamente. De que se trata esta proposta, se puder me adiantar? Preferiria discutir isso pessoalmente. Trata-se de uma oportunidade significativa para expandir sua marca a nível nacional. A curiosidade pôde mais que a cautela, e Maiara concordou em encontrá-lo em uma cafeteria perto da boutique. Osvaldo Mendonça resultou ser um homem de meia idade, elegantemente vestido, com óculos de grife e uma pasta de couro que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de seu apartamento. Irei direto ao ponto, senhorita Vidal, disse após os cumprimentos formais. Grupo Investimentos Atlântico está interessado em adquirir uma participação majoritária em sua marca. Estamos dispostos a oferecer um investimento inicial de R$500 mil, mais financiamento para expansão a 3 cidades adicionais nos próximos 2 anos. Maiara quase se engasgou com seu café. R$500 mil? Mas estou apenas começando. Só tenho uma pequena boutique e um contrato com as lojas Riachuelo. O que a senhora tem, senhorita Vidal, é potencial e visão. Isso é mais valioso que qualquer ativo tangível. Entregou-lhe uma pasta. Aqui estão os termos preliminares. Tome seu tempo para revisá-los. Naquela noite, sentada em sua mesa de cozinha com a pasta aberta à sua frente, Maiara lia os termos uma e outra vez. A oferta era generosa, quase boa demais para ser verdade. Expansão para Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Uma equipe de design à sua disposição. Campanhas de marketing a nível nacional. E ainda assim,
Algo não se encaixava. Decidiu investigar. Uma busca rápida na internet sobre Grupo Investimentos Atlântico revelou pouco. Uma página web corporativa genérica, sem rostos nem histórias, apenas termos vagos sobre carteiras diversificadas e crescimento sustentável. Estava prestes a fechar o navegador quando decidiu buscar Osvaldo Mendonça em vez disso. E lá estava, em um artigo do Valor Econômico de 3 meses atrás. Osvaldo Mendonça se une à equipe diretiva do GIA, subsidiária do Grupo Tadeu. O Grupo Tadeu. A empresa dele. A revelação a atingiu como um tapa. Não era coincidência que Tadeu tivesse estado no concurso. Não era casualidade seu repentino interesse na indústria da moda. Tudo era parte de um plano. Mas que plano? Ajudá-la genuinamente? Ou controlá-la sob o disfarce de um investimento corporativo? No dia seguinte, quando Osvaldo a chamou para conhecer sua resposta, Maiara foi direta. Porque o Grupo Tadeu está interessado na minha pequena boutique. Há estilistas mais estabelecidos, marcas com trajetória. Um silêncio incômodo precedeu sua resposta. Vejo que fez sua pesquisa. Não estávamos tentando ocultá-lo. GIA é efetivamente parte do Grupo Tadeu. Quanto à sua pergunta, a resposta é simples. O Sr. Tadeu pessoalmente acredita em seu talento. E isso não tem nada a ver com nossa história pessoal? Outro silêncio. Não estou autorizado a comentar sobre assuntos pessoais do Sr. Tadeu. Meu interesse é estritamente profissional. Agradeço a oferta, respondeu Maiara com uma calma que não sentia. Mas devo recusar. Prefiro manter o controle total sobre minha marca. Entendo. No entanto, permita-me advertir algo, senhorita Vidal. Seu tom mudou, tornando-se mais frio. O mundo da moda é extremamente competitivo. Uma estilista novata, sem respaldo financeiro sólido, enfrentará obstáculos significativos. O Grupo Tadeu poderia ser um aliado poderoso ou um competidor formidável. A ameaça apenas velada não passou despercebida. Obrigada pelo conselho, Sr. Mendonça. Levarei isso em conta. Quando desligou, suas mãos tremiam, mas não de medo, e sim de indignação. Tadeu havia passado de tentar reconquistá-la a tentar comprá-la. E quando isso falhasse, o que viria depois? Não teve que esperar muito para descobrir. Naquela mesma tarde, enquanto supervisionava as últimas renovações da boutique, recebeu uma mensagem de Débora Machado. Precisamos conversar, urgente. Encontraram-se em uma cafeteria discreta perto das lojas Riachuelo. Débora parecia preocupada, seus habituais gestos seguros substituídos por uma tensão evidente. Chegaram rumores à direção, disse sem preâmbulos. Rumores sobre você e seu relacionamento com Tadeu Menezes. Que tipo de rumores? Que você ganhou o concurso porque ele moveu influências. Que seu relacionamento nunca terminou realmente. Que tudo isso é uma encenação para aumentar seu perfil antes que você se junte ao seu novo conglomerado de moda. Maiara sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada nela. Isso é completamente falso. Nem sequer falo com ele há meses. Eu acredito em você, disse Débora. Vi seu trabalho, sua paixão. É autêntico. Mas as aparências importam neste negócio. E agora mesmo, as aparências não estão a seu favor. O que isso significa para nosso contrato? Débora suspirou. Por enquanto, nada. Sua coleção segue adiante. Mas haverá escrutínio adicional. E se esses rumores persistirem ou se confirmarem de alguma maneira, a mensagem estava clara. Sua grande oportunidade pendia de um fio, e Tadeu segurava a tesoura. Naquela noite, pela primeira vez desde a humilhação no evento, Maiara chorou. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de raiva e frustração. Quando o choro cessou, foi substituído por uma determinação férrea. Se Tadeu queria guerra, teria guerra. A inauguração do novo Renascimento estava programada para um sábado à tarde, coincidindo estrategicamente com o início do Carnaval, quando Salvador se enchia de turistas e locais celebrando com música, blocos e os espetaculares trios elétricos que percorriam as ruas da cidade. Maiara havia escolhido esta data deliberadamente. A energia de renovação do Carnaval, onde as preocupações cotidianas eram deixadas de lado para dar lugar à celebração da vida, ressoava perfeitamente com sua própria história e a da boutique. Além disso, a imprensa local sempre buscava histórias interessantes durante o festival,
e o relançamento de uma boutique local com designs originais da vencedora do prestigioso concurso das lojas Riachuelo se encaixava perfeitamente nessa categoria. Os preparativos finais a mantinham acordada até altas horas da noite. Cada detalhe devia ser perfeito, desde a disposição das peças até a iluminação, desde a música ambiente até os canapés que seriam servidos durante o evento. Havia convidado jornalistas locais, blogueiros de moda, clientes habituais e, claro, Débora Machado das lojas Riachuelo. Na manhã da inauguração, Maiara despertou com uma mistura de emoção e ansiedade que lhe revirava o estômago. Vestiu-se com um de seus próprios designs. Um vestido estruturado em tom coral que evocava a arquitetura colonial de Salvador, complementado com um fino cinto dourado que definia sua cintura. Chegou à boutique 2 horas antes da abertura oficial para supervisionar os últimos detalhes. Iracema e as outras 2 vendedoras que haviam contratado, Laís e Dandara, já estavam lá, ajustando araras e revisando os protocolos para o evento. "Você está radiante", comentou Dulce quando chegou, impecável em um conjunto azul marinho que a fazia parecer 10 anos mais jovem. "Como uma estilista de verdade." "Sou uma estilista de verdade", respondeu Maiara com um sorriso que refletia sua nova confiança. Só que ainda não sabia. Às 6 em ponto abriram as portas. A resposta foi imediata e esmagadora. Em minutos, a boutique estava cheia de pessoas admirando as novas coleções, experimentando peças, tirando fotografias para redes sociais. Jornalistas locais entrevistavam Maiara, capturando sua história de superação pessoal e profissional. Até uma televisão regional enviou um repórter para cobrir o evento. Tudo ia perfeitamente. Até que ele apareceu. Tadeu entrou na boutique justo quando Maiara terminava uma entrevista. Vestia um terno cinza claro, que contrastava com sua pele bronzeada, e avançou entre a multidão com a confiança de alguém que se sabe observado. Ao seu lado, caminhava uma mulher que Maiara reconheceu instantaneamente. Vitória Peixoto, uma das estilistas mais renomadas do Brasil, conhecida por suas criações vanguardistas e seu caráter implacável. Ambos pararam diante de um dos manequins que exibia um design original de Maiara. Um conjunto de calça e blusa inspirado nas ondas do Atlântico. "Interessante", comentou Vitória, alto o suficiente para ser ouvida por quem estava próximo. "Embora eu veja claramente a influência de Ronaldo Fraga no corte da calça. Quase demasiado similar, não acha, Tadeu?" "Suponho que todos começamos nos inspirando nos mestres", respondeu ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Embora alguns nunca passem disso." O comentário, perfeitamente calculado para ser ouvido sem parecer diretamente malicioso, caiu como uma pedra no ambiente festivo. Os jornalistas próximos trocaram olhares e Maiara pôde ver como um deles anotava algo em seu bloco. Sentiu que o sangue lhe fervia. Como ele ousava aparecer em seu dia especial, em seu espaço, para semear dúvidas sobre sua originalidade. Queria enfrentá-lo, defender seu trabalho, mas sabia que uma cena só pioraria as coisas. Dulce, sempre alerta, percebeu a tensão e se aproximou rapidamente. "Senhor Menezes, que surpresa vê-lo aqui. Não me lembro de tê-lo incluído em nossa lista de convidados." "As boas notícias viajam rápido, senhora Dulce. Não podia perder o debut oficial de nossa Maiara no mundo do design. Seu uso do possessivo nossa foi deliberado, e Maiara sentiu como os olhares curiosos se cravavam nela. "Ex", corrigiu ela, aproximando-se com um sorriso profissional que não sentia. "Ex é a palavra que você procura, Tadeu. E agradeço sua visita, embora preferisse que tivesse avisado. Estamos bastante apertados de espaço, como pode ver." "Só passávamos para felicitá-la", interveio Vitória com falsa cordialidade, "e para convidá-la pessoalmente para a apresentação de nossa nova linha Atlântico Eterno na próxima semana. Acho que você achará inspiradoras as peças." Entregou a Maiara um convite elegante com o logotipo de sua firma e o do Grupo Tadeu entrelaçados. O título da coleção, Atlântico Eterno, era dolorosamente similar ao tema Salvador em Feminino, de Maiara. "Não perderia por nada", respondeu Maiara, aceitando o convite com uma calma que não sentia. Depois que se foram, o evento continuou,
Mas algo havia mudado. Os jornalistas agora faziam perguntas sobre seu relacionamento com Tadeu. Os blogueiros examinavam seus designs com mais atenção, como buscando semelhanças com outros criadores. Até Débora Machado, que havia chegado tarde, parecia mais reservada. Quando o último convidado se foi e finalmente fecharam as portas, Maiara desabou em uma cadeira física e emocionalmente exausta. Como ele soube, murmurou, mais para si mesma que para as demais. Como sabia exatamente quando e como aparecer para causar o máximo dano? Porque ele te conhece, respondeu Dulce, servindo-lhe uma taça do espumante que havia sobrado. Conhece seus pontos fracos, seus medos, e sabe que sua reputação como estilista original é seu ativo mais valioso neste momento. O que vou fazer? A apresentação da coleção dele com Vitória é justo 3 dias antes do lançamento da minha linha nas lojas Riachuelo. Se apresentarem designs similares aos meus, vão acusá-la de copiá-los, mesmo que seja ao contrário, completou Dulce. É uma jogada suja, mas eficaz. Eu poderia não ir à apresentação deles. E isso só alimentaria os rumores de que você tem algo a esconder. Dulce tomou um gole de sua taça. Não, menina, você vai, com a cabeça erguida e os olhos bem abertos. E depois decidiremos o que fazer. A apresentação de Atlântico Eterno foi realizada no exclusivo Hotel Fasano, com vista para a Baía de Todos os Santos. Era um evento grandioso, com celebridades locais, compradores internacionais e imprensa especializada. Maiara compareceu sozinha, recusando a oferta de Dulce de acompanhá-la. Isso era algo que devia enfrentar por si mesma. Desde o momento em que entrou, sentiu os olhares. Alguns a reconheciam do recente artigo na revista local sobre estilistas emergentes. Outros provavelmente a lembravam como a ex de Tadeu, de seus dias em eventos sociais ao lado dele. Sentou-se na segunda fila, justo onde podia ver tudo, sem estar demasiado exposta. As luzes diminuíram e começou o desfile. A cada modelo que aparecia na passarela, o coração de Maiara afundava mais. Não eram cópias exatas de seus designs, mas as semelhanças eram inegáveis. As silhuetas fluidas inspiradas no mar, as cores vibrantes que evocavam a luz tropical, os detalhes arquitetônicos que lembravam o barroco colonial. Qualquer um que tivesse visto sua coleção Salvador em feminino e depois esta, pensaria que ela havia copiado Vitória e Tadeu, não o contrário. Ao final do desfile, quando Vitória e Tadeu saíram para saudar entre aplausos entusiastas, seus olhares se encontraram brevemente através da passarela. Nos olhos dele, Maiara viu uma mensagem clara. Te ofereci uma aliança. Você escolheu a guerra. Saiu do evento antes que terminasse oficialmente, necessitando ar e espaço para pensar. Caminhou pela orla, descalça, deixando que as ondas lambessem seus pés enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Seu telefone tocou. Era Débora. Vi tudo, disse sem preâmbulos. É demasiado similar, Maiara. Os compradores estão comentando. A imprensa está especulando. Eles me copiaram, respondeu Maiara, o desespero tingindo sua voz. Meus designs são de meses atrás. Tenho os esboços originais, as datas. Eu sei, acredito em você, mas eles têm o poder, o dinheiro e a influência para lançar primeiro. E na moda, quem chega primeiro estabelece a tendência. Quem vem depois é um seguidor. O que você está dizendo, Débora? Um suspiro cansado do outro lado da linha. Estou dizendo que devemos repensar o lançamento. Talvez adiá-lo ou modificar algumas peças para nos diferenciarmos mais. Isso seria admitir que eu os copiei. Seria estratégico, Maiara. Uma batalha perdida em uma guerra que você ainda pode ganhar. Depois de desligar, Maiara ficou olhando o mar, tão pacífico sob a lua cheia, tão alheio às suas tempestades internas. Pela primeira vez, desde que começou sua transformação, sentiu que talvez tivesse sido ingênua, que o talento e a determinação nem sempre bastavam em um mundo onde o poder e as conexões ditavam as regras. Perguntou-se se deveria ter aceitado a oferta de Tadeu, se deveria ter jogado segundo seus termos, ao menos até se estabelecer, se seu orgulho lhe custaria tudo pelo que havia trabalhado. O preço do orgulho, refletiu enquanto as ondas apagavam suas pegadas na areia,
Às vezes era perder tudo, exceto precisamente isso: o orgulho. As notícias chegaram como um tsunami, arrasando tudo em seu caminho. A manchete do jornal local era devastadora em sua simplicidade. Estilista emergente acusada de plágio por renomada casa de moda. O artigo detalhava como Vitória Peixoto, respaldada pelo grupo Tadeu, havia apresentado uma denúncia formal contra Mayara Vidal, alegando que sua coleção Salvador em Feminino era uma cópia de designs conceituais que Vitória havia estado desenvolvendo durante meses para Atlântico Eterno. Como prova, apresentavam esboços datados estrategicamente antes que Mayara sequer tivesse começado a desenhar seriamente. Era uma mentira descarada, claro, mas uma cuidadosamente construída. Os esboços de Vitória haviam sido antedatados e tinham o respaldo de testemunhas, empregados de Tadeu, sem dúvida, que afirmavam tê-los visto meses atrás. Quando Mayara chegou à boutique naquela manhã, o telefone não parava de tocar. Jornalistas buscando sua resposta. Clientes preocupados cancelando pedidos. E o pior, uma mensagem das lojas Riachuelo informando que o lançamento de sua coleção ficava temporariamente suspenso enquanto se esclarecesse a situação. Isso é ridículo, exclamou jogando o jornal sobre o balcão. Posso provar que esses designs são meus. Tenho todos meus esboços originais, os materiais de pesquisa, até testemunhas que me viram trabalhar neles. E você vai provar, respondeu Dulce com uma calma que contrastava com o caos ao seu redor. Mas terá que fazê-lo legalmente. Precisamos de um advogado. O advogado, Renato Araújo, era um antigo cliente da boutique, cuja esposa comprava exclusivamente ali. Ouviu seu caso com atenção, tomando notas detalhadas e finalmente suspirou. Tecnicamente você está certa, disse. Mas isto não é apenas um caso legal, é um caso midiático. E no Tribunal da Opinião Pública, quem tem melhores relações públicas costuma ganhar, independentemente da verdade. Está dizendo que não podemos fazer nada? Estou dizendo que devemos ser estratégicos. Lutaremos nos tribunais, claro. Mas também precisamos lutar na mídia, nas redes sociais, na comunidade da moda. Não tenho dinheiro para contratar uma equipe de relações públicas, respondeu Mayara, o desespero se filtrando em sua voz. Não, mas você tem algo que Vitória Peixoto e Tadeu Menezes não têm. Uma história autêntica. E nestes tempos a autenticidade pode ser mais poderosa que o dinheiro. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Por um lado, surgiu um inesperado apoio da comunidade local. Clientes habituais vinham à boutique expressamente para mostrar sua solidariedade. Outros estilistas independentes de Salvador emitiram comunicados respaldando-a. Até alguns estudantes da escola de design organizaram uma pequena manifestação em frente aos escritórios do Grupo Tadeu com cartazes que diziam: "A criatividade não se compra" e "Davi contra Golias". Por outro lado, a pressão financeira começou a se fazer sentir. Com o lançamento nas lojas Riachuelo suspenso indefinidamente, o fluxo de caixa que haviam antecipado simplesmente não existia. As vendas na boutique aumentaram graças à publicidade, mas não o suficiente para compensar a perda do contrato principal. Poderíamos pedir um empréstimo, sugeriu Dulce enquanto revisavam os números uma noite, depois de fechar. Meu apartamento está completamente pago. Poderia servir como garantia. Absolutamente não, respondeu Mayara com firmeza. Você não vai arriscar seu lar por isso. Encontraremos outra solução. Mas as opções se esgotavam rapidamente. Os fornecedores, temerosos da controvérsia, começaram a exigir pagamentos adiantados. Alguns meios locais, claramente influenciados pela publicidade do Grupo Tadeu, publicavam artigos cada vez mais tendenciosos. Até alguns dos amigos de Mayara começaram a se distanciar, como se o fracasso fosse contagioso. Uma tarde particularmente difícil, depois de receber a notícia de que um fornecedor-chave havia cancelado seu contrato, Mayara se encontrou caminhando sem rumo fixo pelo dique do Tororó, aquele espaço verde em torno da lagoa que muitos soteropolitanos buscam para um momento de paz. Sentou-se em um banco sob uma mangueira, observando as famílias passearem, os corredores seguirem suas rotas,
as crianças brincarem nos balanços. Vidas normais sem o peso de um império corporativo tentando esmagá-las. Como havia chegado a isso? Valia a pena continuar lutando? Você parece exatamente como eu me sentia há 10 anos. A voz a sobressaltou. Levantou o olhar para encontrar-se com uma mulher de meia idade, elegantemente vestida com um simples vestido de linho e sandálias de couro artesanal. Havia algo vagamente familiar nela. Desculpe, nos conhecemos? Não pessoalmente, mas conheço sua história. Está em todos os jornais. Sentou-se ao seu lado sem esperar convite. Sou Jurema Sampaio. O nome fez sentido instantaneamente. Jurema Sampaio, fundadora de uma das marcas de moda sustentável mais respeitadas do Brasil, conhecida por seus tecidos orgânicos e práticas éticas. Tenho seguido seu caso com interesse, continuou Jurema. Me lembra muito o meu. Eu também fui, digamos, desencorajada pelo Grupo Tadeu quando me recusei a vender-lhes minha marca nascente. Tadeu fez o mesmo com você? Não exatamente o mesmo. Suas táticas evoluem, mas o objetivo continua sendo o mesmo: adquirir ou destruir. No meu caso, espalharam rumores sobre condições de trabalho em meus ateliês. Completamente falsos, claro, mas suficientes para afugentar investidores potenciais em um momento crítico. E como você sobreviveu? Jurema sorriu, um sorriso que falava de batalhas ganhas e cicatrizes honrosas. Indo à raiz. Lembrando por que comecei. Não era para ser rica ou famosa, mas porque acreditava que a moda podia ser diferente. Ética, sustentável, honesta. Fez uma pausa, olhando diretamente para Maiara. Por que você começou? A pergunta a pegou desprevenida. Durante os últimos meses, mergulhada no turbilhão de eventos, mal teve tempo para refletir sobre suas motivações mais profundas. Comecei porque queria provar a mim mesma que podia criar algo valioso depois de me sentir descartada. Porque queria desenhar roupas que fizessem as mulheres se sentirem tão fortes quanto eu precisava me sentir. Jurema assentiu como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. E essa continua sendo uma razão válida, com ou sem lojas Riachuelo, com ou sem a aprovação da elite da moda. Levantou-se, sacudindo poeira invisível de seu vestido. Visite meu ateliê quando puder. Tenho uma proposta que pode interessar a você. Entregou a Maiara um cartão simples, mas elegante, com um endereço no bairro do Rio Vermelho e se afastou, deixando-a com mais perguntas que respostas, mas também com a primeira faísca de esperança em dias. Naquela noite, enquanto fechava a boutique, notou um envelope que alguém havia deslizado por baixo da porta. Sem remetente, simplesmente seu nome escrito em uma caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. Dentro havia uma breve nota e um cheque por uma quantia que a fez conter a respiração. A nota dizia simplesmente: para despesas legais, sem amarras, sinto muito. T. O cheque representava a salvação financeira imediata. Cobriria os honorários do advogado, as dívidas pendentes com fornecedores, até permitiria manter a boutique à tona durante a batalha legal. Mas também representava algo mais: a admissão tácita de culpa por parte de Tadeu e, potencialmente, uma armadilha. Se aceitasse o dinheiro, não estaria dando poder a ele novamente? Não estaria admitindo que precisava de sua ajuda, que não podia lutar suas próprias batalhas? Mas se o recusasse por orgulho, não estaria arriscando tudo o que ela e Dulce haviam construído? Com o cheque em uma mão e a nota na outra, Maiara enfrentou a decisão mais difícil desde que começou sua transformação, e pela primeira vez não estava segura de qual era o caminho correto. O ateliê de Jurema Sampaio resultou ser um espaço luminoso e aberto em um antigo armazém reabilitado. Grandes janelões deixavam entrar a luz natural, iluminando mesas de trabalho, onde designers e artesãos criavam peças à mão. O aroma de tintas naturais e tecidos recém-cortados impregnava o ambiente, misturando-se com a música brasileira, que soava suavemente de alto-falantes discretamente colocados. Jurema a recebeu vestida com calças largas de algodão orgânico e uma túnica de linho, o cabelo preso em um coque despenteado que de alguma maneira parecia perfeitamente intencional. Conduziu-a através do espaço,
apresentando-a à sua equipe, mostrando-lhe os processos artesanais que tornavam sua marca única. A maioria destes artesãos provém de famílias que têm trabalhado com têxteis durante gerações, explicou enquanto observavam uma senhora tecendo intrincados padrões em um tear tradicional. Técnicas que estavam desaparecendo porque os jovens preferiam trabalhos em fábricas mais modernas. Nós lhes oferecemos um salário justo por preservar seu patrimônio cultural. Maiara observava tudo com uma mistura de admiração e nostalgia. Este ambiente colaborativo e criativo era exatamente o que ela havia sonhado para sua própria marca. É impressionante, admitiu sinceramente. Mas como você consegue que seja rentável? Os processos artesanais são custosos. Esse é precisamente o ponto, sorriu Jurema. Não tentamos competir com as marcas de fast fashion em preço ou volume. Nos dirigimos a um nicho de consumidores que valorizam a história por trás de cada peça, que preferem ter 5 peças extraordinárias a 50 medíocres. Finalmente chegaram a um pequeno escritório na parte posterior. Jurema fechou a porta e sua expressão se tornou mais séria. Agora vamos falar de negócios. Tenho seguido seu caso com atenção. O Grupo Tadeu está utilizando seu manual habitual. Primeiro tenta comprá-la, depois tenta destruí-la. E parece que está conseguindo, admitiu Maiara, a fadiga das últimas semanas evidente em sua voz. O processo pode levar meses, talvez anos. Enquanto isso, estamos sangrando dinheiro. O que você faria se o dinheiro não fosse um problema? Perguntou Jurema, inclinando-se para frente. Se pudesse desenhar o futuro de sua marca sem restrições financeiras, como seria? A pergunta pegou Maiara de surpresa. Havia estado tão concentrada em sobreviver que mal havia tido tempo para sonhar. Eu criaria peças que contam histórias, não só de Salvador ou do Atlântico, mas das mulheres que as usarão. Peças que sejam bonitas, mas também funcionais, que durem não só fisicamente, mas esteticamente. Que uma mulher possa tirar do armário 5 anos depois e ainda se sentir moderna e poderosa. Jurema assentiu, um sorriso de satisfação curvando seus lábios. Exatamente o que esperava ouvir. Agora, minha proposta. Quero que Renascimento se una ao nosso coletivo de estilistas independentes. Explicou o modelo. Um grupo de pequenas marcas independentes, compartilhando recursos, conhecimentos e canais de distribuição, mas mantendo sua identidade criativa e autonomia empresarial. Um modelo cooperativo que lhes permitia enfrentar os gigantes da indústria sem serem devoradas. Não posso oferecer o alcance imediato que as lojas Riachuelo teriam dado a você, concluiu Jurema, mas posso oferecer algo mais valioso a longo prazo, independência genuína e a possibilidade de criar em seus próprios termos. Era uma oferta tentadora, uma saída elegante para sua situação atual. Mas também significava renunciar ao sonho de ver seus designs nas vitrines das grandes lojas de departamento, de alcançar esse nível de reconhecimento público. Preciso pensar, disse finalmente. Consultar com Dulce. Jurema assentiu compreensivamente. Claro, mas não demore muito. Neste negócio, a percepção é tudo. Quanto mais tempo permanecer sem resolver esta controvérsia, mais dano fará à sua marca, independentemente do resultado final. De volta ao seu apartamento, Maiara não conseguia deixar de pensar nas 2 ofertas sobre a mesa. O cheque de Tadeu, que solucionaria seus problemas imediatos, mas a manteria ligada a ele de alguma maneira. E a proposta de Jurema, que oferecia um caminho diferente, mas requeria redefinir completamente sua visão de sucesso. Naquela noite, na solidão de sua pequena varanda com a cidade iluminada estendendo-se diante dela, Maiara enfrentou a verdade que havia estado evitando. Parte de sua motivação inicial havia sido provar a Tadeu, e talvez a si mesma, que podia triunfar grandemente, que podia se tornar alguém a quem ele respeitaria, talvez até invejaria. Mas era isso o que realmente queria? Ou apenas o resíduo de uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente? Tirou o cheque de Tadeu de sua bolsa e o contemplou sob a luz da lua. Uma soma que mudaria tudo, ao menos temporariamente. Lembrou-se de suas palavras naquele evento, ao que parecia uma eternidade.
Você pode continuar bonita, mas bem longe de mim. O que ele diria agora, vendo em que ela havia se transformado? Vendo que, apesar de seus melhores esforços para destruí-la, ela seguia de pé, seguia lutando. E então compreendeu algo fundamental. Já não importava o que ele pensasse. Já não precisava de sua validação, seu respeito nem seu arrependimento. Havia começado este caminho pelas razões erradas, talvez, mas o havia continuado pelas corretas. Por amor à criação, pelo desejo de empoderar outras mulheres, pela alegria de ver seus designs ganharem vida. Com uma clareza que só vem nesses raros momentos de verdadeira introspecção, Mayara pegou o cheque e o rasgou em pedaços, deixando que os fragmentos fossem levados pela brisa noturna como confetes de uma celebração privada. Então, ligou para Dulce. Tomei uma decisão, anunciou quando a senhora mais velha atendeu, a determinação evidente em sua voz. Vamos lutar, mas à nossa maneira, sem atalhos, sem concessões. Tem certeza, menina? A voz de Dulce soava cansada, mas alerta. Será um caminho difícil. Os caminhos fáceis nunca levam a lugares interessantes, respondeu Mayara, surpreendendo-se com a serenidade que sentia. Além disso, já chegamos longe demais para nos rendermos agora. Então, qual é o plano? Primeiro, aceitar a proposta de Jurema Sampaio. É um novo começo com aliados que compartilham nossa visão. E segundo, um sorriso decidido se formou nos lábios de Mayara, enquanto olhava para as luzes de Salvador, a cidade que a havia visto cair e levantar-se, quebrar-se e renascer. Segundo, vamos contar nossa história, toda a história, e deixar que a verdade faça o que o dinheiro não pode. A sede do jornal à tarde ocupava um edifício modernista no centro de Salvador, com uma fachada de vidro e ferro que contrastava com as construções mais tradicionais ao seu redor. Mayara havia solicitado uma entrevista com Neuza Oliveira, uma jornalista conhecida por suas investigações sobre ética empresarial e por não temer enfrentar os poderosos. 15 minutos, havia dito a assistente de Neuza ao marcar o encontro. É tudo o que ela pode oferecer. Se sua história interessar, haverá mais tempo depois. Agora, sentada diante da escrivaninha de Neuza, em um escritório surpreendentemente pequeno e desorganizado, Mayara tinha a sensação de estar em um confessionário moderno. A jornalista, uma mulher de uns 50 anos com o cabelo prematuramente grisalho cortado em um bob severo, a observava com olhos agudos que pareciam calibrar não só suas palavras, mas também os silêncios entre elas. Por que deveria me interessar por sua história? Perguntou Neuza sem preâmbulos depois das apresentações. As disputas de propriedade intelectual na moda são tão comuns quanto tempestades de verão. Por que não se trata apenas de uma disputa de propriedade intelectual? Respondeu Mayara, determinada a não desperdiçar nenhum segundo de seus 15 minutos. Trata-se de como uma corporação poderosa utiliza seus recursos para esmagar empreendedores independentes. Trata-se de um padrão sistemático, não de um incidente isolado. Procedeu a explicar não só sua história, mas como havia se conectado com outras vítimas do mesmo modus operandi de Tadeu, aquisição ou destruição. Jurema Sampaio, 2 jovens arquitetos, cujo inovador design urbano havia sido reinterpretado pelo Grupo Tadeu depois de rejeitarem uma oferta de compra. Um restaurante familiar que havia sido forçado a fechar depois de se recusar a vender sua propriedade para um novo empreendimento imobiliário. Tenho documentação, acrescentou, colocando uma pasta sobre a escrivaninha. Datas, provas, testemunhos assinados. Neuza folheou o material, sua expressão indecifrável. Você sabe a quem está enfrentando, não é? O Grupo Tadeu representa 20% de nossa publicidade impressa. Sem mencionar as conexões políticas. Sei. Mayara manteve seu olhar firme. Também sei que a senhora tem reputação de publicar a verdade, sem importar a quem incomode. Um vislumbre de sorriso cruzou o rosto da jornalista. Bajulação. Estratégia interessante. Não é bajulação se for verdade. Neuza fechou a pasta e recostou-se em sua cadeira, estudando Mayara, como se tentasse resolver um enigma particularmente intrigante. O que você espera conseguir exatamente com isso? Vingança pessoal? Justiça poética?
Exposição midiática para sua marca? Era uma pergunta justa. Maiara havia refletido muito sobre suas motivações nos dias anteriores a esta reunião. Justiça, sim, não só para mim, mas para todos os que foram ou serão vítimas dessas táticas. Transparência, para que os consumidores saibam exatamente que tipo de práticas estão apoiando com seu dinheiro. Fez uma pausa, decidindo ser completamente honesta. E sim, também quero limpar meu nome. Não vou fingir um altruísmo perfeito. Honestidade, refrescante. Neuza tamborilou com os dedos sobre a pasta. Isso vai exigir corroboração independente, entrevistas adicionais, verificação de fatos. Não é um processo rápido. Entendo. E ainda assim pode não ser suficiente. Corporações como o Grupo Tadeu têm equipes de relações públicas inteiras dedicadas a controlar narrativas e mitigar danos. Também entendo isso. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. A reunião terminou sem promessas concretas. Apenas a garantia de que Neuza revisaria o material e entraria em contato se decidisse seguir adiante com a história. Não era muito, mas era mais do que Maiara tinha ao entrar. Enquanto isso, a integração no coletivo de Jurema avançava em bom ritmo. Renascimento se transformaria em uma marca mais especializada, centrada em edições limitadas de peças artesanais, uma estratégia que minimizava os custos iniciais e maximizava as margens. Já não competiriam diretamente com as grandes redes, mas criariam seu próprio nicho exclusivo. Dulce, após a reticência inicial, havia abraçado o novo modelo com entusiasmo surpreendente. Me lembra como era a moda antes, comentou enquanto reorganizavam a boutique para refletir a nova direção. Quando cada peça tinha uma história, um propósito, antes de se tornar algo tão descartável. Uma semana depois de sua reunião com Neuza, quando a esperança de uma resposta começava a se desvanecer, Maiara recebeu uma ligação. Estamos seguindo em frente com a história, anunciou Neuza sem saudações prévias. Será uma série de 4 artigos investigativos sobre padrões de práticas comerciais agressivas em Salvador, com ênfase no Grupo Tadeu. Seu caso será um de vários estudados em profundidade. Isso é incrível, respondeu Maiara, mal acreditando no que ouvia. Quando será publicado? O primeiro artigo sai este domingo. Sugiro que se prepare. Uma vez que isso venha à luz, não haverá volta. Tadeu responderá e não será gentilmente. A advertência era desnecessária. Maiara sabia exatamente o que estava provocando, mas também sabia que já não estava sozinha nesta luta. O domingo chegou com uma mistura de ansiedade e antecipação. Maiara comprou o jornal cedo, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto o abria na mesa de um café próximo. Ali estava, na primeira página da seção de economia, Império de Papel, as táticas questionáveis por trás do sucesso do Grupo Tadeu. O artigo era devastador em sua precisão clínica. Documentava não só seu caso, mas outros 5 similares ao longo de uma década, estabelecendo um padrão claro de conduta empresarial agressiva e potencialmente ilegal. Incluía entrevistas com especialistas legais e éticos e, o mais surpreendente, declarações de 2 ex-executivos do grupo que corroboravam as acusações sob condição de anonimato. O telefone de Maiara começou a tocar apenas 1 hora depois que o jornal chegou às bancas. Primeiro foram amigos expressando apoio. Depois jornalistas de outros meios buscando declarações. E finalmente uma ligação de Osvaldo Mendonça, o diretor de expansão do Grupo Tadeu. Isso é um erro gravíssimo, disse, a raiva mal contida em sua voz. O Sr. Menezes está extremamente desgostoso. Haverá consequências legais. Diga a Tadeu que não se pode processar por difamação quando tudo o que foi publicado é verdade, respondeu Maiara com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. E que isso é apenas o começo. Desligou sentindo uma mistura estranha de terror e euforia. Havia lançado um desafio público a um dos homens mais poderosos de Salvador. Era como Davi enfrentando Golias, mas desta vez Davi não tinha uma funda, só a verdade como única arma. Os 3 artigos seguintes aprofundaram em diferentes aspectos do Império Tadeu, suas conexões políticas, suas práticas trabalhistas questionáveis, seu histórico ambiental.
Cada publicação gerava mais interesse, mais indignação pública, mais perguntas incômodas para a empresa que havia operado durante anos com impunidade. O Grupo Tadeu respondeu primeiro com ameaças legais, depois com uma agressiva campanha de relações públicas e, finalmente, quando ficou claro que a opinião pública estava virando contra eles, com um comunicado oficial anunciando uma revisão exaustiva de nossas práticas comerciais e a separação mútua entre a empresa e Vitória Peixoto, efetivamente fazendo dela um bode expiatório. O processo por plágio seguia seu curso, mas agora em um contexto completamente diferente. Já não era a pequena estilista, sem recursos contra o gigante corporativo. Era uma causa célebre, com olhos atentos, seguindo cada desenvolvimento. Uma tarde, enquanto Maiara supervisionava a preparação da primeira coleção limitada para o coletivo de Jurema, recebeu uma visita inesperada na boutique. Tadeu, sozinho e visivelmente desconfortável, pediu para falar com ela em particular. Reuniram-se no pequeno escritório dos fundos, um espaço que parecia encolher com sua presença imponente. Ele havia perdido peso, notou ela, e novas linhas de tensão marcavam seu rosto. Você venceu, disse sem preâmbulos. Retiraremos o processo. Vitória admitiu que os designs foram inspirados pelo seu trabalho. Inspirados? Maiara não pôde evitar o sarcasmo. Que forma tão elegante de dizer roubados. Ele ignorou a provocação. Também estamos dispostos a oferecer uma compensação econômica pelos danos causados. Meus advogados prepararão um acordo de confidencialidade e... Não, interrompeu ela. Não haverá acordos de confidencialidade. Não haverá silêncio comprado. Aceitarei a retirada do processo e um pedido de desculpas público, tanto de Vitória quanto do Grupo Tadeu. Nada menos. Isso é irracional, protestou ele. Um acordo privado beneficiaria ambas as partes. Você poderia reconstruir sua marca, lançar nas lojas Riachuelo como estava planejado. Minha marca já não precisa das lojas Riachuelo, respondeu ela com firmeza. E eu já não preciso de sua aprovação, sua ajuda ou seu dinheiro. O que preciso é que se reconheça publicamente a verdade. Olharam-se em silêncio, o ar entre eles carregado de história não resolvida. Por um momento, viu em seus olhos algo que parecia arrependimento genuíno, ou talvez simples fadiga. Nunca quis que as coisas chegassem a este ponto, disse ele finalmente em um tom mais suave. Quando lhe ofereci o investimento, era sincero, acreditava em seu talento. Não, Tadeu. Você queria me possuir, como possui todo o resto. A diferença é que aprendi que não estou à venda. Quando ele se foi, Maiara ficou olhando pela janela para a rua movimentada, sentindo uma estranha mistura de encerramento e novo começo. A guerra não havia terminado completamente, mas ela havia ganho esta batalha crucial. E mais importante ainda, havia descoberto no processo uma força interior que nem mesmo ela sabia que possuía. A loja estava lotada. Clientes habituais, curiosos atraídos pela controvérsia midiática, e um grupo seleto de jornalistas e blogueiros de moda se apertavam no espaço recém-renovado para o lançamento oficial da primeira coleção limitada de Renascimento como parte do coletivo liderado por Jurema Sampaio. O conceito havia evoluído consideravelmente desde os planos iniciais. Já não se tratava de competir no mercado de massa, mas de estabelecer uma presença distintiva no segmento da moda ética e artesanal. Cada peça vinha com um pequeno folheto que detalhava seu processo de criação, os materiais utilizados e o nome do artesão que a havia confeccionado. É como comprar uma história, não apenas roupa, comentou uma cliente enquanto examinava um vestido de seda pintado à mão, com motivos inspirados nos azulejos coloniais baianos. Maiara observava tudo de um canto, tentando assimilar a transformação que havia experimentado sua visão. 6 meses atrás, sonhava em ver seus designs nas grandes lojas de departamento de todo o Brasil. Agora, estava criando peças exclusivas que eram vendidas em apenas 3 boutiques cuidadosamente selecionadas. A sua em Salvador, a de Jurema em São Paulo, e uma nova no Rio de Janeiro, administrada por outro membro do coletivo. Não era o caminho que havia imaginado, mas de alguma maneira se sentia mais autêntico,
mais alinhado com quem havia descoberto que realmente era. Você deveria estar orgulhosa, disse Dulce aparecendo ao seu lado com 2 taças de espumante. Transformou um desastre em um triunfo. Nós transformamos, corrigiu Mayara, aceitando a taça. Não teria chegado até aqui sem você. Ah, você teria encontrado o caminho eventualmente. Tem aquela qualidade especial que não se pode ensinar: resiliência. Dulce observou a loja cheia com satisfação. Isso me lembra minha primeira boutique há tantos anos, antes que a moda se tornasse tão impessoal. O pedido de desculpas público do Grupo Tadeu havia chegado 3 semanas após a visita de Tadeu, um comunicado à imprensa cuidadosamente redigido que admitia similaridades inapropriadas entre a coleção de Vitória e os designs de Mayara, oferecendo sinceras desculpas por qualquer dano causado. Não era exatamente uma confissão de culpa, mas era suficiente para limpar seu nome publicamente. As lojas Riachuelo haviam tentado reativar seu contrato, oferecendo termos ainda mais favoráveis. Mas Mayara havia recusado educadamente. Seu novo modelo de negócio não era compatível com a produção em massa que as lojas de departamento requeriam. Além disso, como havia explicado a Débora Machado durante uma longa conversa, precisava preservar a integridade criativa que quase havia perdido na batalha com Tadeu. Você está se limitando a um mercado muito pequeno, havia advertido Débora. Poderia ter uma marca nacional até internacional. Prefiro crescer organicamente, havia respondido Mayara. Construir algo sólido antes que algo grande. A decisão havia resultado ser acertada. Em apenas 3 meses, Renascimento havia se estabelecido como uma marca cult entre um segmento crescente de consumidoras conscientes que valorizavam a transparência, o artesanato e a história por trás de suas compras. As vendas eram modestas em volume, mas impressionantes em margem, permitindo-lhes não só manter-se à tona, mas começar a gerar lucros. Mais significativo ainda, Mayara havia encontrado uma comunidade de criadores e empreendedores que compartilhavam sua visão e valores. O coletivo se reunia mensalmente para trocar ideias, recursos e apoio, criando uma rede de solidariedade que contrastava fortemente com a feroz competitividade que havia experimentado no mundo da alta moda. Mayara, há alguém que quer conhecê-la, chamou Iracema, agora promovida a gerente da boutique enquanto Mayara se concentrava no design. Virou-se para encontrar uma jovem mulher, provavelmente recém-formada, que a olhava com uma mistura de admiração e nervosismo. Sou Dandara Pereira, apresentou-se a jovem estendendo uma mão trêmula. Estudo design de moda na universidade. Seu caso, sua luta contra o Grupo Tadeu, foi o que me inspirou a continuar quando estava prestes a desistir. Algo se apertou no peito de Mayara. A ideia de que sua experiência, com todas as suas dificuldades, havia servido de inspiração para outra pessoa, era profundamente comovente. Por que você queria desistir? Perguntou suavemente. Porque pensava que não havia lugar para alguém como eu nesta indústria. Alguém sem conexões, sem dinheiro familiar, sem padrinhos poderosos. Dandara corou ligeiramente. Mas então li sobre você, sobre como lutou contra tudo e todos, e pensei, se ela pôde, eu também posso tentar. Mayara olhou para a jovem, reconhecendo nela o mesmo fogo, a mesma determinação que havia descoberto em si mesma. Você tem um portfólio? Perguntou impulsivamente. Sim, gaguejou Dandara, surpresa com a pergunta. Levo comigo sempre, por precaução. Mostre-me, e se você estiver interessada, poderíamos falar sobre um estágio aqui. Estamos crescendo e sempre há espaço para novo talento. Enquanto Dandara buscava freneticamente em sua bolsa, Mayara trocou um olhar cúmplice com Dulce, que assentiu com aprovação. O círculo se completava. De alguma maneira, sem planejar, estava oferecendo a outra jovem a mesma oportunidade que Dulce lhe havia dado. O evento continuou, as horas deslizando entre conversas animadas, taças de espumante e o sussurro de tecidos finos enquanto as clientes exploravam a coleção. Quando os últimos convidados se foram e só restavam Mayara, Dulce e a equipe da boutique, ergueram suas taças em um brinde privado. Ao renascimento, propôs Dulce. Em todas as suas formas. As segundas chances,
acrescentou Iracema. A nós, completou Maiara, olhando para as mulheres que haviam passado de simples colegas à parte essencial de sua vida. E a tudo o que está por vir. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhava sozinha para seu apartamento, sob o céu estrelado de Salvador, Maiara refletiu sobre o caminho percorrido. 1 ano atrás, era uma mulher devastada pelas palavras cruéis de um homem que havia confundido com seu destino. Agora era empresária, estilista reconhecida, inspiração para outros. Parte de uma comunidade que valorizava a criatividade sobre a competição, a autenticidade sobre as aparências. Não havia sido um caminho fácil. Havia perdido muito no processo. Sonhos antigos, certezas cômodas, até amizades que resultaram ser superficiais. Mas havia ganho algo infinitamente mais valioso. A certeza de que seu valor não dependia da validação externa, de que podia cair e levantar-se mais forte, de que as melhores criações nasciam não do desespero por impressionar os outros, mas do desejo autêntico de expressar algo significativo. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, uma mensagem iluminou seu telefone. Era de Jurema. The New York Times quer fazer uma reportagem sobre o coletivo. Especificamente pediram para falar com você sobre sua história. Interessada? Maiara sorriu para si mesma. Novos horizontes continuavam se abrindo, caminhos que nem mesmo ela havia imaginado. A vida tinha uma forma curiosa de surpreender, justo quando você achava que tinha tudo planejado. Respondeu com um simples claro, guardou o telefone e sentou-se em sua varanda favorita, contemplando as luzes da cidade que havia sido cenário de sua queda e seu ressurgimento. Salvador brilhava sob a lua como sempre havia feito, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenvolviam entre suas ruas e praças. Mas para Maiara, nunca mais seria a mesma cidade. Agora, era o lugar onde havia descoberto sua própria luz. Uma luz que ninguém, nem mesmo o homem que uma vez a fez sentir-se tão pequena, poderia apagar novamente. O verão havia chegado a Salvador com seu característico calor implacável. As ruas do centro histórico estavam cheias de turistas que buscavam refúgio na sombra das mangueiras ou nos interiores frescos de cafés e lojas. Entre elas, Renascimento havia se tornado uma parada obrigatória para visitantes interessados em moda sustentável e design local. A reportagem do The New York Times havia tido um impacto surpreendente. Intitulada A Revolução Silenciosa, como um coletivo de estilistas brasileiros está redefinindo o luxo, havia colocado Maiara e seus colegas no radar internacional. Pedidos online chegavam de lugares tão distantes como Tóquio, Nova York e Melbourne. Influencers de moda ética compartilhavam fotos com suas criações. Uma prestigiosa revista italiana a havia incluído em sua lista anual de designers emergentes que estão mudando a indústria. O sucesso comercial era gratificante, mas para Maiara, a verdadeira satisfação vinha de ver como sua visão se materializava dia após dia. A boutique havia crescido, ocupando agora o local contíguo que haviam adquirido quando o velho sapateiro decidiu se aposentar. Além do espaço de venda, agora contavam com um ateliê visível onde os clientes podiam observar os artesãos trabalhando, criando uma conexão tangível entre as peças e seus criadores. A equipe também havia crescido. Dandara, a estudante que havia conhecido no lançamento, agora era aprendiz em tempo integral, mostrando um talento excepcional para o design de acessórios. Haviam contratado mais 2 costureiras, ambas mulheres mais velhas com décadas de experiência que haviam perdido seus empregos, quando as fábricas têxteis tradicionais fecharam diante da competição da produção em massa em países com mão de obra mais barata. Era uma manhã particularmente agitada quando Iracema se aproximou de Maiara, que ajustava a vitrine para a nova coleção inspirada na arquitetura barroca baiana. Há uma mulher perguntando por você, disse em voz baixa. Diz que é importante, mas não quis dar seu nome. Intrigada, Maiara dirigiu-se à área principal da loja. Ali, examinando uma blusa de seda pintada à mão, estava uma mulher elegante de uns 60 anos, vestida com simplicidade, mas com aquele ar inconfundível de sofisticação que o dinheiro só pode comprar parcialmente. Posso ajudá-la?
Perguntou Maiara, aproximando-se. A mulher levantou o olhar, e seus olhos, de um âmbar incomum, quase dourados, fixaram-se em Maiara com intensidade. Havia algo familiar naquele olhar. Maiara Vidal, disse a mulher, sua voz suave, mas firme. Você é exatamente como eu imaginava. Desculpe, nos conhecemos? Não formalmente, mas conheço seu trabalho e sua história. Estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Sou Zenaide Menezes, a mãe de Tadeu. O impacto foi como um golpe físico. Maiara havia ouvido falar de Zenaide, claro. A matriarca da família Menezes, viúva do fundador original do Império Imobiliário, conhecida por sua discrição e suas ocasionais aparições em eventos filantrópicos. Mas em todos seus encontros com Tadeu, nunca a havia conhecido pessoalmente. Senhora Menezes, respondeu finalmente apertando sua mão. É inesperado. Imagino. Poderíamos conversar em particular? Maiara a conduziu ao pequeno escritório dos fundos, oferecendo-lhe assento e café que Zenaide declinou educadamente. Irei direto ao ponto, disse a mulher mais velha, uma vez a sós. Tenho acompanhado com interesse seu confronto com a empresa do meu filho. E estou impressionada. Impressionada? Não muitas pessoas têm a coragem de enfrentar Tadeu, e menos ainda conseguem sair vitoriosas. Um leve sorriso curvou seus lábios. Foi uma lição valiosa para ele, talvez a primeira derrota real em sua vida adulta. Maiara não sabia como responder. Zenaide estava aborrecida? Agradecida? Seu tom não revelava nada. Não vim repreendê-la, continuou Zenaide, como se lesse seus pensamentos. Ao contrário, acredito que você fez o correto ao defender seu trabalho e sua integridade. Meu filho, às vezes esquece que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em aquisições e lucros. Com todo respeito, senhora Menezes, o que você quer exatamente de mim? Zenaide estudou Maiara com aqueles penetrantes olhos âmbar, antes de responder. A Fundação Menezes celebra seu jantar anual de gala na próxima semana. Este ano apoiamos iniciativas de empoderamento econômico feminino em comunidades vulneráveis. Extraiu um convite elegante de sua bolsa. Gostaria que você comparecesse como minha convidada pessoal. Maiara olhou o convite com receio, lembrando-se do último evento de gala a que havia comparecido e como havia terminado. É muito gentil, mas não acho que minha presença seria confortável para todos os participantes. Você se refere a Tadeu. Não era uma pergunta. Meu filho é um adulto, Maiara. Pode lidar com situações desconfortáveis, especialmente aquelas que ele mesmo criou. Havia algo no tom de Zenaide, uma determinação suave, mas inflexível, que lhe lembrou Dulce. As mesmas rugas de experiência ao redor dos olhos, a mesma forma direta de abordar os problemas. Por que é importante para a senhora que eu compareça? Zenaide pareceu apreciar a franqueza da pergunta. Porque parte de nosso programa este ano inclui bolsas para mulheres jovens que querem entrar em indústrias tradicionalmente dominadas por homens. E sua história de resistência, adaptação e sucesso em seus próprios termos é exatamente o tipo de exemplo que queremos destacar. A proposta era tentadora. A possibilidade de inspirar outras mulheres, de usar sua experiência para abrir portas. Mas também havia o inevitável encontro com Tadeu. Vou pensar, disse finalmente. E informarei minha decisão. É tudo o que peço. Zenaide levantou-se com elegância. E se decidir não vir, entenderei perfeitamente. Ao sair, deixou atrás de si um sutil aroma de jasmim e uma sensação estranha no ar, como se tivesse aberto uma porta que Maiara nem mesmo sabia que existia. Os dias seguintes foram de reflexão intensa. Maiara consultou Dulce, Jurema, até seu novo círculo de confidentes no coletivo. As opiniões estavam divididas. É uma oportunidade de encerrar esse capítulo com dignidade, argumentou Jurema, de mostrar que você avançou completamente. Ou poderia ser mais uma manipulação da família Menezes, advertiu Iracema. Você realmente confia nas intenções deles? A decisão final chegou uma tarde enquanto Maiara revisava um e-mail de uma jovem estilista no Ceará que lhe escrevia para expressar como sua história a havia inspirado a perseguir seus próprios sonhos, apesar de obstáculos similares.
Enviou sua confirmação a Zenaide naquela mesma noite. A gala se realizava no Hotel Fasano, um edifício modernista restaurado que em outra época havia sido a sede de um importante banco. O salão principal estava decorado com elegância sóbria, flores brancas e cristaleria, que refletia a luz dos lustres Art Deco originais. Mayara escolheu cuidadosamente seu traje, um conjunto calça de sua última coleção, em um azul profundo que lembrava o Atlântico ao entardecer, com detalhes bordados à mão em fio de prata que evocavam a espuma das ondas. Era poderoso, mas feminino, exatamente a imagem que queria projetar. Zenaide a recebeu na entrada, impecável em um vestido preto atemporal e um colar de pérolas que provavelmente tinha sua própria história familiar. Alegra-me que tenha decidido vir, disse, tomando Mayara pelo braço como se fossem velhas amigas. Há muitas pessoas interessantes que quero que você conheça. Durante a hora seguinte, Mayara foi apresentada a filantropos, empresárias bem-sucedidas, diretoras de fundações, todas mulheres que haviam traçado seus próprios caminhos em mundos tradicionalmente masculinos. A conversa fluía facilmente, girando em torno de projetos sociais, sustentabilidade na moda, iniciativas de comércio justo. E então, inevitavelmente, aconteceu. Um murmúrio na multidão, uma reconfiguração sutil da energia no salão. Tadeu havia chegado. Estava mais magro que da última vez que o vira, notou Mayara. Seu rosto, sempre atraente de forma convencional, mostrava novas linhas de tensão ao redor da boca. Vestia um smoking impecável, mas havia algo diferente em sua postura, menos da arrogância que uma vez o definiu. Seus olhos encontraram os de Mayara quase imediatamente, e algo passou por eles. Surpresa, resignação, talvez um lampejo de algo mais profundo. Tadeu, saudou Zenaide, aproximando-se de seu filho com Mayara ainda ao seu lado. Estávamos falando sobre o programa de microcréditos para artesãs. Mãe, beijou sua mãe na bochecha, depois se voltou para Mayara. Senhorita Vidal, um prazer vê-la novamente. A formalidade era tão diferente de sua antiga familiaridade que quase parecia cômica. Senhor Menezes, respondeu ela, igualando seu tom. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, até que Zenaide o quebrou com a habilidade de uma anfitriã experiente. Mayara acabou de me contar sobre seu trabalho com tecelãs tradicionais baianas. Tadeu, você não estava mencionando recentemente que o grupo está interessado em apoiar ofícios artesanais em risco de desaparecimento? Era uma manobra transparente, mas eficaz. A conversa avançou em terreno neutro, profissional, centrada em projetos e possibilidades abstratas, mais que em sua história compartilhada. Quando Zenaide foi chamada para atender outros convidados, Mayara esperava que Tadeu também se desculpasse. Em vez disso, ele lhe ofereceu uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Alegra-me ver que está indo bem, disse, com uma sinceridade que a surpreendeu. Seu sucesso é merecido. Obrigada, respondeu ela cautelosamente. Ouvi dizer que o grupo Tadeu também está prosperando, apesar de tudo. Uma sombra de desconforto cruzou seu rosto. Fizemos algumas mudanças, reavaliamos certas práticas. A publicidade negativa pode ser educativa. Imagino que sim. Outro silêncio menos tenso que o anterior. Nunca pedi desculpas adequadamente, disse ele finalmente. Não só pelo assunto da coleção, mas por aquela noite na gala, por como a tratei. A surpresa deve ter se refletido em seu rosto, porque ele acrescentou rapidamente. Não estou buscando absolvição. Só queria que soubesse que reconheço meu comportamento pelo que foi. Cruel e injustificável. Era o pedido de desculpas que uma vez teria significado tudo para ela. Agora, o recebia com uma estranha mistura de encerramento e distanciamento, como se falassem de personagens em uma história que ambos haviam lido há muito tempo. Eu aceito, disse simplesmente. E desejo o melhor para você, Tadeu. Sinceramente. Ela falava sério, percebeu. Já não havia amargura, nem desejo de vingança, nem sequer ressentimento. Apenas a paz de ter encerrado completamente um capítulo de sua vida. A gala continuou. A noite deslizando entre discursos inspiradores, anúncios de doações generosas e música suave.
Maiara interagiu com dezenas de pessoas, trocou cartões, discutiu possíveis colaborações, mas em algum momento sentiu necessidade de um momento a sós. Encontrou uma varanda tranquila que dava para os jardins do hotel, suavemente iluminados com luzes estrategicamente posicionadas que criavam um efeito quase mágico entre as árvores centenárias. É bonito, não é? Virou-se para encontrar Zenaide, que se juntou a ela na balaustrada. Sempre escapo para cá durante esses eventos, continuou a mulher mais velha, para lembrar por que fazemos o que fazemos. Não pelas galas e aplausos, mas por criar algo bonito e significativo no mundo. É uma filosofia admirável, respondeu Maiara sinceramente. Uma que você compartilha, acredito. Zenaide a olhou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver além das superfícies. Sabe, tenho acompanhado sua carreira desde aquele incidente. Vi como transformou o que poderia ter sido uma derrota esmagadora em algo novo e valioso. É um talento raro. Tive ajuda, muita ajuda. Todos precisamos. O mito do sucesso solitário é precisamente isso. Um mito. Fez uma pausa como considerando suas próximas palavras. Meu filho aprendeu uma lição valiosa com você. Uma que seu pai e eu, em nossa proteção excessiva, nunca lhe ensinamos, que nem tudo pode ser comprado, controlado ou conquistado. Maiara não sabia o que responder a esta confissão surpreendentemente pessoal. Não se preocupe, sorriu Zenaide. Não estou tentando reconciliá-los. Esses capítulos às vezes devem permanecer fechados para que novas histórias comecem. Colocou uma mão leve sobre o braço de Maiara. Só queria que soubesse que, nesta família ao menos, você tem uma admiradora incondicional. Partiu tão elegantemente como havia chegado, deixando Maiara com a sensação de ter recebido um presente inesperado. A confirmação da fonte mais improvável de que seu caminho havia sido o correto. Quando voltou ao salão, a festa estava em seu auge. Em um canto, viu Tadeu conversando animadamente com uma mulher de aspecto inteligente que reconheceu como a diretora de uma importante ONG ambiental. Ele a viu brevemente, inclinou a cabeça em uma saudação silenciosa e continuou sua conversa. Era um gesto pequeno, mas significativo, reconhecimento sem invasão, respeito sem exigências, o sinal de que ambos haviam avançado, que a história que uma vez compartilharam já não definia quem eram ou quem podiam se tornar. Mais tarde, enquanto Maiara esperava seu carro, sentiu uma leveza que não havia experimentado em muito tempo, como se o último fio invisível que aprendia ao seu passado tivesse finalmente se rompido, libertando-a para voar completamente em direção ao seu futuro. 2 anos depois, o Pelourinho fervilhava com a energia contagiante do carnaval. Turistas e locais se misturavam em uma sinfonia de risos, conversas e música, enquanto o aroma de acarajé recém-frito e cerveja gelada impregnava o ar. Os trios elétricos, alguns com artistas consagrados, outros com novos talentos, todos espetaculares em sua exuberância, avançavam como gigantes modernos levando a multidão ao êxtase coletivo que só o carnaval baiano sabe proporcionar. Maiara avançava entre a multidão, parando ocasionalmente para cumprimentar conhecidos ou admirar detalhes das fantasias carnavalescas. Vestia um conjunto de sua própria criação, calças amplas em linho natural tingido com urucum tradicional e uma blusa estruturada com bordados inspirados nos azulejos coloniais baianos. Casual, mas distintivo, exatamente o equilíbrio que havia aperfeiçoado em suas coleções. Maiara, aqui! A voz familiar a guiou até uma das varandas que margeavam a praça. Dulce a esperava, elegante como sempre aos seus 76 anos, acompanhada por Jurema Sampaio e, para surpresa de Maiara, Zenaide Menezes. Desculpe o atraso, desculpou-se Maiara, beijando cada uma em ambas as bochechas. A reunião com os artesãos de Porto Seguro se estendeu mais do que o previsto. Boas notícias, espero? Perguntou Jurema, abrindo espaço para que Maiara se sentasse. Excelentes. Concordaram em colaborar na nova coleção. Suas técnicas de tecelagem com fibras naturais são incomparáveis e estão entusiasmados com a ideia de aplicá-las a acessórios contemporâneos. O projeto Raízes e Asas, como o haviam batizado,
era a iniciativa mais ambiciosa do coletivo até a data. Recuperar técnicas artesanais em perigo de extinção ao longo de todo o litoral brasileiro, adaptando-as a designs contemporâneos e assegurando tanto sua sobrevivência cultural quanto a independência econômica de seus praticantes. A Fundação Menezes está muito interessada em apoiar esta iniciativa, comentou Zenaide, que após aquela primeira gala havia se tornado uma aliada inesperada. Preservação cultural e empoderamento econômico feminino em um só projeto. Difícil resistir. Sempre que mantenham a independência criativa, acrescentou Dulce, protetora como sempre. Claro, sorriu Zenaide. Aprendemos algumas lições valiosas sobre os limites do controle corporativo. A conversa fluiu naturalmente para os últimos desenvolvimentos. A expansão do coletivo, que agora incluía 15 estilistas independentes. A abertura de um espaço conjunto em Brasília, onde rotativamente expunham suas coleções. A crescente atenção internacional, incluindo um convite para apresentar na Semana de Moda Sustentável de Milão. Tudo começou com uma humilhação pública, refletiu Maiara, observando os foliões que logo estariam seguindo os trios elétricos pelas ruas históricas, renovando a cidade como o carnaval fazia a cada ano. É quase poético. A vida raramente segue os caminhos que antecipamos, respondeu Dulce, seus olhos brilhantes com a sabedoria de décadas. O importante é reconhecer as portas quando se abrem, mesmo aquelas que parecem paredes num primeiro momento. Um garçom se aproximou com uma bandeja de água de coco fresca, a bebida perfeita para o calor intenso do verão baiano. Enquanto as mulheres desfrutavam da doçura refrescante, Maiara observou a praça cheia de vida e cor. Em um canto, um grupo de meninas vestidas com trajes tradicionais de baiana praticava passos de samba sob a supervisão carinhosa de uma instrutora mais velha. Seus rostos brilhavam com a mistura única de concentração e alegria que só as crianças conseguem alcançar. Maiara sorriu, lembrando seu próprio amor infantil pelos trajes elaborados e as tradições ancestrais. Sempre me fascinou esta tradição, comentou Zenaide, seguindo seu olhar. Celebrar a vida com tanta intensidade e tanto abandono, e depois voltar à realidade renovado. É uma metáfora poderosa, assentiu Jurema. Sobre deixar ir, sobre transformação, sobre renascimento. E sobre o valor do processo em si, acrescentou Maiara. Os blocos começam a ensaiar para o próximo carnaval quase imediatamente após o término do atual. A criação é contínua, cíclica. Como a moda deveria ser, sorriu Dulce. Não descartável, mas renovável. Construída sobre tradições, mas sempre evoluindo. Era um conceito que Maiara havia integrado profundamente em sua filosofia de design. Cada coleção honrava técnicas e estéticas do passado, enquanto olhava firmemente para o futuro, criando peças que transcendiam as tendências efêmeras para se tornarem companheiras duradouras nas vidas de quem as vestia. A propósito, disse Zenaide casualmente, Tadeu me pediu que transmitisse suas saudações se a visse. Está em Nova York fechando a colaboração com aquela fundação de habitações sustentáveis. O nome já não provocava nenhuma reação visceral em Maiara. Com o tempo, Tadeu havia se tornado uma figura quase abstrata em sua mente. Alguém de seu passado com quem ocasionalmente coincidia em eventos profissionais, com quem mantinha uma cordialidade distante, mas respeitosa. Após a crise midiática, ele havia reorientado significativamente as práticas do Grupo Tadeu, incorporando considerações éticas e ambientais que antes brilhavam por sua ausência. Se esta mudança era genuína ou meramente estratégica, Maiara não sabia nem se importava particularmente. O que importava eram os resultados concretos nas vidas das pessoas. Retribua as saudações da minha parte, respondeu simplesmente. A conversa continuou girando para projetos futuros, colaborações potenciais, sonhos e ambições compartilhadas. Estas três mulheres, Dulce com sua experiência e pragmatismo, Jurema com sua visão e compromisso ético, Zenaide com suas conexões e perspectiva estratégica, haviam se tornado um círculo íntimo de mentoras e confidentes que equilibravam e complementavam as próprias fortalezas de Maiara. Enquanto o sol começava a descer,
tingindo a praça com tons dourados e âmbar, as multidões se adensavam em antecipação aos blocos noturnos. Maiara se desculpou brevemente, querendo capturar algumas fotografias das fantasias antes do anoitecer para a inspiração futura. Caminhando entre os foliões, maravilhando-se ante a criatividade e exuberância que representavam, refletiu sobre seu próprio caminho. Desde aquela noite de humilhação até este momento de realização, cada obstáculo, cada desafio, cada vitória havia sido um fio no tear de sua vida, criando um padrão que nem mesmo ela poderia ter imaginado. A Maiara de antes, a que buscava validação nos olhos de um homem que confundia possessão com amor, parecia agora uma estranha, uma personagem em uma história que havia lido há muito tempo. E, no entanto, sentia gratidão por essa versão mais jovem e insegura de si mesma, por ter encontrado em meio à sua dor a semente de algo autêntico e duradouro. Um grupo de jovens estilistas a reconheceu e se aproximou timidamente, pedindo conselhos e fotografias. Maiara acedeu com genuína cordialidade, lembrando seus próprios dias de incerteza e busca. Uma delas, uma garota de olhos intensos e mãos inquietas que claramente vivia para criar, lembrou-lhe tanto a si mesma que sentiu um nó na garganta. "Como você soube?", perguntou a jovem. "Como soube que devia seguir adiante quando tudo parecia impossível?" Maiara considerou a pergunta, buscando uma resposta que fosse honesta e útil, não um clichê motivacional. "Não soube", disse finalmente. "Cada passo foi um ato de fé. Em mim mesma, em minha visão, nas pessoas que acreditaram em mim quando eu duvidava." Sorriu para a jovem, reconhecendo sua ansiedade e esperança. "A única coisa que soube com certeza foi que me render significava permitir que outros definissem meu valor. E isso era inaceitável." Quando voltou à mesa, encontrou suas amigas exatamente onde as havia deixado, imersas em uma discussão apaixonada sobre os desafios da transparência na cadeia de suprimentos global. Juntou-se a elas sem interromper, satisfeita por simplesmente estar presente neste momento, com estas mulheres, nesta cidade que havia sido testemunha de sua queda e seu renascimento. Ao cair da noite, os primeiros acordes da música ao vivo começaram a encher o ar, refletindo-se nos olhos de milhares de espectadores. Maiara os observava, maravilhada como sempre ante a capacidade humana para criar alegria efêmera, para celebrar o momento presente mesmo sabendo que passará. Às vezes, não pensou, as feridas mais profundas se transformam em nossas maiores fortalezas. E as quedas mais dolorosas nos ensinam a voar. No coração do Pelourinho, sob um céu estrelado e rodeada por mulheres que haviam ajudado a tecer o tecido de sua nova vida, Maiara Vidal sentiu-se, finalmente e completamente, em casa. Não em um lugar, nem em uma relação, nem mesmo em uma conquista profissional, mas em si mesma, na mulher que havia descoberto, criado e abraçado através do fogo e do renascimento. E essa, compreendeu, era a vitória mais doce de todas.